redenção, né? A teologia do sacrifício de Cristo. Vamos falar de resgate. O que é resgate, né? Resgate, biblicamente falando, significa o valor pago para obter a libertação ou soltura de um cativo. Seu uso pode ser observado em Êxodo capítulo 21, 30 e Provérbios capítulo 13, versículo 8. Depois você consulte na sua Bíblia. Jesus usou esta palavra para mostrar como o homem foi trazido de volta a Deus. Ao corrigir os dois discípulos que pediram uma posição de destaque, Jesus disse a todos os discípulos que qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus capítulo 20, versículo 27 a 28, Marcos 10, 45. Jesus esclarece o significado de resgate durante a última ceia, referindo-se o quê? Ao cálice. Jesus disse: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão, ou seja, o perdão dos pecados. Mateus capítulo 6, versículo 28, Marcos capítulo 14, versículo 24 e Lucas capítulo 22, 20. A entrega de sua vida, representada pelo derramamento de seu sangue, iria resgatar e resultar na remissão dos pecados de todos os que cumprissem os requisitos do arrependimento e da fé. Esse conceito de resgate foi usado por Paulo, né? Foi usado por Paulo quando escreveu que fomos comprados por bom preço. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 e 7, 23. E que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 a 6. Pedro, por sua vez, escreveu aos cristãos exilados o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro capítulo 1, de 18 a 19. Então a redenção, né, a palavra redenção é usado várias vezes nas epístolas. Paulo escreveu que agora estamos o quê? Justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25. Temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1, 7. O selo do Espírito Santo é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida. Versículo 14. O qual nos tirou, continua, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Colossenses capítulo 1, de 13 a 14. O autor do livro dos Hebreus escreveu: o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, é mediador de um novo testamento, para que intervir na morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Os chamados receberam a promessa da herança eterna. Hebreus capítulo 9, 14 e 15. Semelhante a resgate, o significado básico da palavra é comprar de volta. O verbo remir
também é usado no nascimento de João o Batista. Seu pai Zacarias profetizou: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Lucas capítulo 1, 68 a 69. Mais tarde, quando Cristo foi falsamente condenado, os judeus o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Redenção e resgate significa que Cristo deu sua vida e ressuscitou para tornar possível o homem voltar para Deus. Pois é, eu e você. No contexto da história de Israel, esses termos significam algo de valor. Algo de valor para se obter a libertação de um preso, como eu falei no início do vídeo, né? Êxodo capítulo 21, 30 e Provérbios 13, 8. No entender dos primeiros cristãos, por causa de seu contato com a escravidão, esses termos significavam libertação de uma pessoa da escravidão. Isso é apoiado pelo uso de Paulo da metáfora do servo, do escravo, em Romanos capítulo 6, né? Tendo sido servos do pecado e libertados do pecado, fosse feito servo da justiça, servos de Deus, né? A própria vida de Jesus, ou seja, o seu sangue, foi esse preço dado para o crente arrependido ser liberto do poder do pecado. Para entendermos o que aconteceu, devemos focalizar no que Cristo fez e não tanto em outros aspectos desse conceito. Alguns gostam de perguntar sobre outros detalhes, tais como: a quem foi pago o resgate? Né? Essa pergunta é difícil de responder porque as escrituras não dão uma resposta direta. Elas não dão uma resposta direta sobre esse assunto, sobre essa pergunta. Nem o Novo Testamento e nem a igreja primitiva formulou uma teoria para explicar quem o resgate ou a redenção foi paga, ou que nisso estava incluído. Eles se contentavam em aceitar o fato sem explicar a sua execução. Então contestava-se em que o Senhor e Salvador, o Filho do próprio Deus, se dispôs a dar a sua vida para libertá-los das consequências do pecado. Os pais apostólicos fizeram várias afirmações sobre a obra de Cristo, mas nenhum deles formulou uma teoria que explicasse o significado do processo de redenção. Só foi no século XI que Anselmo desenvolveu a teoria da satisfação, que foi seguida por muitas outras. Muitas dessas são falhas, pois a Bíblia faz silêncio sobre a questão. A melhor delas afirma que a morte de Cristo satisfez o governo de Deus e livrou o homem do pecador, para que pudesse ser perdoado e ter comunhão com Deus. É questionável que essa metáfora da escravidão signifique um pagamento que foi feito para a nossa libertação, né? A propiciação se encontra em 3 passagens do Novo Testamento, na versão Almeida corrigida, né, e fiel. Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação, e
lascomai, pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 24 a 25. E ele é a propiciação, e las cosmos, pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo mundo. 1 João capítulo 2, versículo 2. Deus nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação e lasmão pelos nossos pecados. Capítulo 4, versículo 10. O mesmo termo grego é usado em Hebreus. Querubins da glória que faziam a sombra no propiciatório, hilasterion, né? Nas três traduções legítimas dessas palavras gregas, propiciatório, expiação e propiciação, todas elas. Primeiro, a palavra grega hilasterion, assim como muitas outras do Novo Testamento, vem do Velho Testamento. Do Velho Testamento grego da Septuaginta. É uma palavra usada para a cobertura da arca, né? O propiciatório. Então dessa maneira entendiam os primeiros cristãos, a respeito do propiciatório quando liam o Novo Testamento. Então nós vemos esse uso claramente em Hebreus capítulo 9, versículo 5. E sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, hilasterion, olha a palavra aí, né? Das quais coisas não falaremos agora particularmente, né? Em seu contexto, o emprego que Paulo fez da frase seu sangue, Romanos capítulo 3, versículo 25, também carregava uma imagem de sacrifício. No Velho Testamento, o sangue do sacrifício era despejado no propiciatório para cobrir os pecados do povo. O livro de Hebreus ensina que, assim como o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue do sacrifício, assim também Cristo, com seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, o tabernáculo celeste, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Então nós temos aí Cristo, o Cordeiro Pascual, né? O Cristo Cordeiro Pascual ofereceu, né, para sempre, em um único sacrifício, por todos os pecados. O sangue de Cristo significava que a misericórdia e o perdão poderiam ser dispensados para os crentes arrependidos. E Deus ainda seria justo, já que os seus pecados não seriam ignorados. Outro termo relacionado é o hilascomai, que é traduzido como expiação. Para ser misericórdia e fiel, né, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar, hilascomai, os pecados do povo. Hebreus, está lá em Hebreus capítulo 2, versículo 17. Na luz do fato que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, como fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, seria natural os primeiros cristãos entenderem hilascomai como propiciatório, né? Então, expiação significa que a morte de Cristo anula, cobre, remove o pecado. Significa que a morte de Cristo foi direcionada à culpa e ao pecado do homem. Tal como dito antes, o sangue de Cristo significava que Deus poderia ser misericordioso e ainda assim justo. Propiciação significa que a ira de Deus para com o homem é aplacada. Propiciação significa que algo é feito para mudar a atitude de Deus para com os pecadores. Expiação significa que algo é feito para remover as consequências dos pecados do homem.
né? Então, a tradução de propiciação tem uma falha. Ela não se pode aplicar à morte de Cristo, apaziguando a ira de Deus contra o homem rebelde. Um Deus santo e amoroso, que é o Pai, dificilmente concentraria a sua ira em si, no seu filho, né? Wagner resume, né, o propiciatório com essa ênfase. Ele diz o seguinte: assim como tinha que haver sangue derramado e a perda de uma vida para a cerimônia relativa ao perdão do pecado na lei mosaica, incluindo um propiciatório, entre a lei de Deus quebrantada e o próprio Yahvé, assim Cristo é o propiciatório entre seus discípulos imperfeitos e o santo Deus do céu. Nossa esperança de perdão e vida eterna está no sangue derramado, na entrega da sua vida por nós na cruz do Gólgota. Que maravilha, né? Em oferta pelo pecado que ele apresentou ao Pai. Que lindo. Que linda interpretação. Bom, a reconciliação significa que Cristo tornou possível que todos os homens tivessem comunhão com Deus e fizessem parte do povo escolhido de Deus. Isso é demonstrado nas seguintes escrituras. Anote aí, né? Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto de ambos os povos, fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Efésios capítulo 2, de 13 a 16. Também podemos encontrar em Romanos capítulo 5, versículo 1 e Colossenses capítulo 1, versículo 20 e 22. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus, né? E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra de quê? De reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, de 18 a 19. Então, através da reconciliação, a inimizade do homem para com Deus se acaba. E um relacionamento de paz é restaurado. Agora, salvação é um outro termo usado para descrever os resultados do sofrimento de Cristo. Embora esse termo seja usado com mais frequência, né, mais frequentemente no Antigo Testamento. É também bastante usado no Novo. Em Romanos, Paulo usa essa palavra no tema do livro de Romanos, né? Ele escreve o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. Ele também escreve sobre a esperança da salvação, porque Deus não destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 8 a 9. E 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Salvação está em Cristo Jesus com glória eterna. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. A salvação pela fé que há em Cristo Jesus. O autor de Hebreus escreve que Cristo veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Hebreus capítulo 5, versículo 9. E Pedro descreve: e tende por salvação
a longanimidade de nosso Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Então a palavra grega traduzida como salvação é sotéria, né? É uma palavra do Antigo Testamento da Septuaginta, que tem o significado de salvação, livramento, preservação e segurança. Vemos isto quando a mulher samaritana disse a Jesus: a salvação vem dos judeus, né? E quando ela disse que ele, o Salvador, que diz que ele, o Salvador do mundo, né? Era o Salvador do mundo. Há muitas declarações de que Cristo é o Salvador. Há muitas declarações. Lucas capítulo 1, 47, 2, 15, Atos 5, 31, né? Efésios 5, 23, Filipenses 3, 20. Paulo nos relembra que nosso Senhor nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos, dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a vida e a incorrupção pelo Evangelho. 2 Timóteo, capítulo 1, 9 e 10. Cristo manifestou o amor de Deus por nós na cruz. Como João resume, né? João vem e resume. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Texto áureo da Bíblia, né? João capítulo 3, versículo 16. Paulo escreve: o Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele explicou o amor de Deus mais adiante. Mais adiante, Paulo vem dizer: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Deus prova o seu amor para conosco. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos capítulo 5, de 6 a 10. Paulo então deixa claro que a reconciliação é um dom gratuito e que aqueles que creem recebem a abundância da graça e do dom da justiça, né? E reinarão em vida por um só, a saber, Jesus Cristo. A graça agora reina pela justiça para a vida eterna. Por quem? Por Cristo Jesus, nosso Senhor, meu Salvador, seu Salvador. Para aqueles que acreditam, né? Então todos os homens podem ser resgatados, ter a redenção, vencer a carne, né? Vencer a carne, ser reconciliados com Deus, ter a salvação de seus pecados. Por causa do que Cristo sofreu por nós na cruz, possibilitando-nos o quê? O nosso perdão. Tudo isso faz o cristão gloriar-se em Deus. Né? Gloriar-se em quem? Em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Isso Paulo vem falar em Romanos capítulo 5, versículo 11. Então, meus amados, eu tenho que me vangloriar em Deus, não em obras, não em legalismo, mas em Deus, em Jesus Cristo, pela sua morte vicária na cruz, né? Porque aí sim, eu tenho a certeza que nada
pode me justificar? Nada. Guardar sábado, jejum, nada disso tem nenhum proveito e não me justifica para a salvação. Só há um que me justificou de todas essas coisas e me justifica e me dá a garantia da salvação eterna, a saber, o Senhor Jesus Cristo, por sua morte na cruz. Né? Por sua morte na cruz. Então é isso que nós, como cristãos do cristianismo, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo como Messias, como Salvador daqueles que acreditam, das suas ovelhas, as suas ovelhas escolhidas do seu aprisco, do aprisco do Senhor Jesus Cristo, né? Que tem essa certeza de que Ele é o Messias. Nós só temos um que nos justifica, que nos liberta do pecado, nos libertou do pecado e nos justificou para a vida eterna, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não é o sábado, não é o legalismo, não é um jejum que eu vou fazer, não é nada dessas coisas que me justifica para a minha salvação, e sim o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse sim me dá o selo carimbado, passaporte, com visto autorizado, permanente, para morar na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém Celestial. Esse sim. Mas nada, nada e nem ninguém me dá essa garantia. Somente Ele, por sua morte na cruz. E é dessa forma que eu tenho que acreditar e é dessa forma que eu tenho que crer. Porque, de outra forma, eu teria que buscar a minha própria justificação. E errando um só mandamento ou lei, eu anularia todos os outros e estaria condenado à perdição. Estaria condenado ao eterno sofrimento. Mas Jesus Cristo me reconciliou, me justificou, me libertando do pecado, me libertando de todas essas obras, as obras da lei, para que eu fosse salvo em Cristo Jesus. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que é e que há de vir, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Apóstolo Pedro Cordeiro, Ministério Restituição com Cristo em Graça, um ministério proclamador da palavra, fábrica de vaso, escola de profetas, arena de campeões. Fiquem todos na gloriosa paz do nosso Espírito Santo, o que habita em mim e habita em vós. Abba, Pai.